O que é perseverança? A perseverança traz a ideia de firmeza, de se manter severo em uma decisão, se manter firme por uma decisão, perseverar. E claro, quando nós pensamos aqui na perseverança dos santos, nós não estamos falando de um grupo de pessoas que não peca, que foi canonizada pela igreja, não. Nós estamos falando de pessoas que foram escolhidas por Deus, por meio da fé, e que pertencem a Ele. Os santos, nós aprendemos desde novo convertido que a palavra santo significa o quê? Separado. Então, separado para Deus, consagrado a Deus. Então, nós, como cristãos, nós somos santos pecadores. Santos porque pertencemos a Jesus, pecadores porque ainda não fomos glorificados, porque ainda militamos contra a nossa natureza carnal. Então, junta as duas palavras, junta o significado dessas duas palavras, perseverança dos santos. Então, a decisão firme, ou a situação de firmeza, de severidade, ou a essência de alguém que foi separado por Deus. Uma essência que se mantém constante, imutável, é a ideia de perseverança dos santos. E essa ideia de perseverança dos santos, quem gosta de teologia sabe que a perseverança dos santos é o quinto ponto daquelas doutrinas que dizemos que são as doutrinas fundamentais do calvinismo. Todo mundo, talvez já, ou um momento ou outro, já tenha escutado sobre os 5 pontos do calvinismo. O calvinismo é mais do que esses 5 pontos, né? É uma estrutura teológica que envolve política, cultura, história, o que você imaginar, digamos assim, o calvinismo trata. Então, existem 5 pontos dentro da teologia calvinista. A primeira é a total depravação. Olha, esses 5 pontos é uma briga tremenda. Não pense que é algo concorde com todo mundo. É um pega para capar enorme. Não, todo batista calvinista, não é assim também não. Então, assim, há uma luta tremenda envolvendo esses 5 pontos aqui. O primeiro ponto é a total depravação, que o pastor teólogo também, Gabriel Reis, daquele grupo dos batistas não é o grupo batista em si, mas é a coalizão pelo evangelho. Existem várias denominações tradicionais de linha reformada. Então, a total depravação diz o seguinte, que toda a humanidade foi afetada, danificada e distorcida pela entrada do pecado do mundo. Ou seja, não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos sofrem a influência do pecado sobre suas vidas. Existiu apenas uma pessoa que foi totalmente santa, sem pecado. Quem foi? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes dele e depois dele, não escapa nenhum. Todos pecaram. Dentro desse ponto, alguns dizem o seguinte, olha, essa depravação, ela é total, de tal maneira que nenhum homem é capaz de fazer o bem, de tão depravado que é. Outros já pensam diferente e dizem, olha, não, é total depravação porque alcançou todos os homens, em todos os lugares, de todas as épocas. Ora, você acredita que um homem bom é capaz de fazer o mal? Aí claro que você vai dizer, sim, homens bons fazem o mal, porque homens bons são também pecadores. Aí quando você inverte a questão, e pecadores e homens maus são capazes de fazer o bem? Aí talvez você diga, não são capazes. Mas quando você olha para a experiência prática, quando você olha, por exemplo, para a sua mãe, para o seu pai, para um amigo que você tem, aí você julga, olha, essa pessoa, ela é espiritualmente má, condenada. De fato, ela nasceu em pecado como eu. Mas ela, devido à graça de Deus, ainda a graça de Deus sobre a vida do descrente, ela ainda é capaz de ter algum ato de bondade. Você percebe até atos de bondade, pelo menos no nosso olhar, até na natureza. Quando você assiste aquele vídeo de vida selvagem, você vê uma mãe, um gnu fêmea, se sacrificando para os leões, para que o filhote escape. Aí você pensa, será que um pecador não convertido é capaz de fazer o bem? A experiência prática, pelo menos na minha visão, diz que sim.
Outro ponto aqui é a eleição incondicional. Deus escolhe a quem Ele quer escolher. Deus escolhe a quem Ele quer escolher. Se realmente cremos que somos maus, não temos o direito de reclamar que Deus exerça sua graça soberanamente. É Deus que escolhe? É Deus que escolhe. Todos os teólogos de linha reformada ou não, eles vão dizer isso. A eleição é uma doutrina bíblica, está lá nas Escrituras. Agora, qual é o critério que Deus usa para escolher? Os hipercalvinistas vão dizer, não, Deus já fez uns para os céus e outros para o inferno. Já criou destinado ao inferno e já criou destinado ao céu. Outros dizem que não, que Deus ele escolhe baseado em sua presciência. Ele viu os que creriam e os que não creriam, e escolheu aqueles que depositariam fé em Jesus Cristo. Outro tema aqui, o terceiro, para chegar até esse ponto, eu tive que passar por essa questão teológica para vocês entenderem. É o da expiação limitada. A morte de Cristo paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos. A expiação limitada, dentro de uma perspectiva calvinista, diz que Jesus morreu apenas pelos salvos. Já um olhar mais amplo diz, Jesus veio morrer pela humanidade. A oferta foi para toda a humanidade. Deus amou o mundo. Deus ama a todos, mas salva alguns. E quem são esses alguns? Os que creem em Jesus Cristo. Aí chegamos a outro ponto, a graça irresistível. Podemos ou não resistir à graça de Deus? Podemos dizer sim ou não ao Evangelho? Aí você pode pensar, não, que se é a graça de Deus, é um poder, uma força que vai lá e arranca o coração do pecador e diz, você é meu, e ponto final, independente da ação do pecador. Só que quando você olha para a experiência prática, você vê pessoas rejeitando o Evangelho. Quando você prega a graça de Deus, mesmo você dando um testemunho da graça de Deus em sua vida, o poder transformador dessa graça, há pessoas que rejeitam a graça, rejeitaram a Jesus, continuam rejeitando a Jesus. O fato é o seguinte, é que a graça é ofertada a todos, mas apenas alguns recebem essa graça. É uma coisa prática, né? Quando nós fazemos o apelo, quando o pregador faz o seu sermão, prega o Evangelho, anuncia as boas novas, e ele pergunta quem quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, alguns levantam a mão, alguns chegam na frente e dizem, eu quero, e outros saem da mesma maneira que entraram diante da oferta da graça, dizem, eu não quero essa graça. E o quinto ponto é o ponto da perseverança dos santos. Ora, os escolhidos, os verdadeiramente salvos, perseverarão até o fim. A perseverança dos santos, dentro da teologia calvinista, diz que o crente verdadeiro, ele nunca deixará a presença de Jesus Cristo. Porque não depende dele, depende de Cristo. Lá em Filipenses 1:6, Paulo diz assim, eu estou convencido precisamente disto, que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, se Deus começou a boa obra em você, é certo que essa obra há de ser concluída no fim. É certo que você não desistirá dos caminhos de Jesus. Amém? Então vejam, a perseverança dos santos, essa doutrina, ela responde a muitas questões. Algumas aqui. É possível a alguém que creu em Jesus desistir de sua fé? Não responda não. Não se precipite não, tenha calma, escute. Segunda, há salvação para os que deixaram a Cristo e a igreja? Não, pastor, eu continuo sendo crente. A diferença é que eu não gosto de igreja. A diferença é que eu não quero participar de igreja. Eu cultuo a Deus, eu dou um bom testemunho em minha casa. Então eu não preciso de igreja para estar com Cristo. Será que é possível servir a Cristo sem servir a igreja?
Um membro sobrevive fora do corpo? Outra pergunta que é muito comum: pastor, e os desviados? Pastor fulano era da igreja, cantava, tocava, pregava, mas agora ele vive na bagaceira, bebendo, farriando, indo para as festas, está usando até droga, se envolveu com criminalidade. E agora, pastor? Existe crente desviado? Parece uma contradição de termos, né? Crente desviado? O desviado realmente se converteu? É outra pergunta. Pastor, e para complicar mais as coisas, pastor, e quanto aos apóstatas? Quanto àquelas pessoas que serviam a Deus em uma igreja saudável, mas hoje foram para outra religião? Olha, tem uma história de uma pessoa que era pastor da igreja batista e hoje é um líder islâmico. Inclusive eu conheço uma jovem que era casada com um pastor batista e hoje ela dava aula na escola dominical de maneira excelente, e hoje ela é muçulmana. Aí você pergunta: e agora, pastor? E a perseverança dos santos nesses casos? O apóstata, quem apostata da fé, é ou não é cristão? É ou não é ovelha do rebanho? Vamos responder essas questões à medida desses dias desses encontros que nós teremos aqui. Não faltem amanhã. Amanhã a escola dominical é o melhor momento. Vamos lá. A questão essencial nesse tema, para pensar esse tema, é a seguinte: no que ou em quem estamos perseverando? Vocês entenderam a pergunta? No que ou em quem estamos perseverando? Quando eu pergunto no que estamos perseverando, eu posso chegar à seguinte resposta: existem pessoas na igreja que estão perseverando na religião. Elas amam a denominação batista, elas amam a história da igreja batista, elas amam a teologia reformada, mas elas não amam Cristo. Vocês conseguem discernir isso aqui? Eu amo a igreja batista, eu amo a tradição da minha igreja, mas e Cristo? O que você diz sobre Cristo? O que você sabe sobre Cristo? Então, no que nós estamos perseverando? Aí a outra pergunta: ou em quem estamos perseverando? Será que nós estamos perseverando em uma pessoa? É muito comum, quando há mudança pastoral, alguns crentes deixarem de frequentar a igreja. Não vou mais para aquela igreja. Por quê? Porque o pastor saiu. E eu gostava daquele pastor, mas ele saiu. Ou senão, eu colocava minha esperança naquele homem de Deus, mas ele caiu, ele adulterou, ele roubou, ele fugiu, sumiu do mapa. Então, eu não quero mais conversa com crente, porque todo crente é hipócrita, não é assim alguns dizem? Não, ali tem muito hipócrita. Aí eu digo: não, sempre cabe mais um, para Jesus trabalhar e transformar. Mas veja, o culto à personalidade, o culto, de repente, a um reformador, ou alguns perseveram devido à tradição familiar. Porque você é evangélico? É uma tradição de família, sempre foi assim. Minha tataravó era assim, minha trisavó, minha bisavó, minha avó, minha mãe. Aí assim, eu fui criado nesse sistema e eu me acostumei nesse sistema. Mas uma coisa é você estar dentro de uma igreja, de um sistema religioso, outra coisa é estar em Cristo. Então, o que me motiva a levantar de manhã para vir para a escola dominical? O que é que faz arder o meu coração? É Cristo ou apenas o hábito? Ou apenas esse sistema que eu estou acostumado? Eu trabalho muito isso, viu, Rony, na cabeça dos meus meninos aí. Eu trabalho, um dia desse eu estava provocando eles. Eu estava sentado ali e estava conversando com eles. Ariel 16, aqui no 11. Aí nós conversando, e eu disse assim: homem, essa história de ser crente, estou cansado.
melhor a gente ir para a festa, essa história de ir para a igreja, domingo, na quarta de oração. É muito chato ser crente, irmão. Não é melhor não a gente deixar essa igreja e sei lá, curtir aí, fazer o que a galera da escola faz. Aí eles, mala que são, ô pai, deixa de ser besta, que a gente sabe que você está testando a gente. E eu converso muito, olha, não é seu pai e sua mãe que deve ser a causa de vocês virem para a igreja. É Cristo. Amem a Jesus. Amem a Jesus. Vivam o Evangelho, façam a obra de Deus de maneira consciente, sabendo por que você faz o que faz, por que você diz o que diz. Eu disse agora, quarta-feira, no culto de oração, quando nós chegarmos ao culto de oração, ou no culto de domingo mesmo, que nenhum vá para assistir o culto, mas que a gente venha aqui para o templo para prestar o culto. Assiste o culto quem não está em Cristo. Presta culto quem está em Cristo. Amém? Vocês entenderam? Nós convidamos pessoas que não são convertidas. Ela vem, mas ela não presta culto. Na verdade, ela assiste os crentes prestarem um culto. E claro, a palavra vai tocando, vai iluminando e assim por diante. Veja o exemplo de perseverança do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, em Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7 a 11. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, Paulo diz, o que para mim era de valor, eu considerei como refúgio, eu perdi tudo por causa de Cristo. Ele estava dizendo que eu perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, ser achado em Cristo, vivendo, desfrutando da justiça que procede de Cristo, da fé em Cristo. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, ainda em Filipenses, Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Onde os nossos corações, onde os nossos pensamentos serão guardados? Em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso faz toda a diferença para perseverar ou não. É em quem você está, em quem você fundamenta a sua vida, qual é a razão de você se levantar de manhã, para quem você vive, isso faz toda a diferença. Quando não se vive para Cristo, qualquer razão é motivo de deixar a comunhão dos santos. Fui disciplinado, não aceito. Passei na rua, o pastor não me cumprimentou, não falou comigo, não vou mais para a igreja. Descobri que o irmão estava falando mal de mim, não vou mais. Deixar de ser besta. Então veja, a diferença, a razão que faz alguém perseverar ou não, é Cristo. Lembra da parábola lá das duas casas? Uma casa sobre a areia, outra casa sobre a pedra, sobre a rocha. Vocês viram que os mesmos acontecimentos foram vividos nas duas casas, né? Foram sofridos, né? Os mesmos fenômenos, né? Vento, terremoto, estava lá. Uma casa desabou, porque o fundamento era areia. A outra casa se manteve firme.
apesar de toda a impetuosidade do vento. Mas por que a casa não desabou? Porque estava firmada na rocha, estava firmada na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Uma casa firmada sobre a rocha, ou uma vida cristã alicerçada sobre a palavra de Deus, não desaba. Você acredita nisso, amém? Não desaba. Vamos lá. Tudo bem, pastor, agora eu entendi que nem todos estão perseverando em Cristo. Mas como eu sei que alguém está perseverando em Cristo? Ou para melhorar a situação, como eu sei se o que me faz chegar até a comunhão dos santos, se o que me faz contribuir financeiramente para o reino, se o que me faz orar, se o que me faz deixar de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas são pecado e eu não faço? Como eu posso saber o que me faz deixar de fazer ou de fazer algo errado para fazer algo certo? Que evidências, e aqui evidências como provas externas, me fazem perceber que eu estou na jornada com Cristo? Vamos lá. Primeira evidência: entendimento. Entendimento. É preciso entender. É preciso entender. Conhecimento, compreensão. É preciso ser convencido pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo. Quando você compreende quem você é, e quando você compreende, mesmo em essência, quem é Deus, ou mesmo superficialmente quem é Deus, mas é um conhecimento alicerçado na palavra, então você vai perseverar. Quando você entende quem é Cristo, o que Cristo fez e o que Cristo demanda de você. Agostinho, ele dizia o seguinte: eu creio para compreender e compreendo para querer melhor. Aí aqui há a outra discussão teológica. Primeiro, pastor, uma pessoa compreende para crer, ou primeiro essa pessoa crê para depois compreender? Qual é a ordem das coisas? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, ele diz assim: olha, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a pergunta de Paulo: como crerão naquele de quem não ouviram? Eu preciso ouvir o Evangelho, saber o que é o Evangelho. Eu já vivi algumas experiências como pastor discipulador, discipulando as pessoas, que a pessoa levantava a mão. O pastor fazia o apelo. Eu lembro que um pastor, ele gostava de fazer o apelo assim: eu quero orar por você. Aí, em um domingo, ele pregou e ele fez esse apelo: eu quero orar por você. E uma pessoa levantou a mão, chamou aqui à frente, parabenizou, era uma jovem inclusive, parabenizou pela decisão, e a jovem meio aérea. Aí, eu era o responsável à época, era o pastor auxiliar, de conversar com o decidido na mesma noite. Ela levantava a mão e dizia: o pastor Alex vai conversar com você agora. E nós íamos para a sala, e eu conversava, explicava sobre a decisão. Aí eu cheguei dizendo: olha, parabéns pela sua decisão, a gente está muito feliz pela sua decisão. Ela olhou para mim: que decisão? Não, você não levantou a mão? Não, o pastor perguntou quem queria que ele orasse, e eu levantei a mão. Mas quer dizer que você não está se tornando um crente, uma crente? Não, eu apenas levantei a mão porque o pastor perguntou quem gostaria de que eu quis que ele orasse por mim. Mas eu posso fazer um discipulado com você? Como que é discipulado? Não, um estudo bíblico. Tudo bem. Não fiz o discipulado, encontrei outra pessoa para fazer, outra jovem, e depois ela entendeu. E depois ela creu. É preciso entender. Quer ver outro movimento aí? Eu tenho até que horas, hein, Ron? Eu estou animado aqui. Até nova, obrigado. Tenham paciência, viu? Sejam perseverantes em ouvir. Olha, aí outra situação que era muito comum. Hoje, né, eu não vejo mais, assim, menor número. Conversão de louvorzão. Conversão de louvorzão. Aline Barros, Novo Som, Fernanda Brum.
Aí eu fazia aquele apelo, abra o corredor. Eu lembro do show que eu fiz, Deus me livre, que eu fui. Aí abri o corredor e aquela fila, vinha para Jesus, as pessoas choravam, aquela coisa emocionada e tal. Aí tudo bem, aí algumas pessoas se converteram, né? Foram convidadas por alguns irmãos da Igreja Batista lá, da Fé e Vida, lá, praticamente, meu segundo ministério. Aí, vamos lá, se converteram num louvorzão, aí foram para a igreja. Só que a ideia que essas pessoas passaram é que o culto que eles viram lá, o culto entre aspas, que eles viram lá no louvorzão, lá no Parque de Vaquejada, seria o mesmo no templo. Aí quando chegou no templo, aquela coisa ordeira, como um bom batista, né? Com ordem, com decência, aquele culto bem organizado. Aí, cadê? Cadê o quê? Cadê o louvorzão? Eu queria aquilo que eu experimentei lá. Aqui é muito morto, é muito chato. Eu quero tirar o pé do chão. Não dá, gente. É preciso entender. Como dizia John Stott, crer também é pensar. Eu preciso entender quem eu sou. Eu entendi que sou um miserável pecador, que eu não posso salvar a mim mesmo. É uma verdade universal, eterna. Eterna não, é eterna, eu diria é eterna enquanto durar, né? Mas não. Enquanto durar aqui esse nosso lar, a gente não vai ser mais pecador, não. Mas, enfim, é uma verdade absoluta. Nós somos pecadores. Eu preciso entender isso, que eu não posso fazer nada de bom para justificar a mim mesmo. Se eu colocar na balança as coisas boas que eu faço e os pecados que eu cometo, com a boca, com o pensamento, com os gestos, não dá. O pecado vai pesar muito mais do que minhas boas ações. Então eu preciso entender para crer. Entendimento é uma evidência de que você está perseverando em Cristo. Você sabe em quem tem crido, como diz o apóstolo Paulo. Segunda evidência de que você está perseverando em Cristo: arrependimento, reconhecimento e sentimento de pesar pelo pecado, tristeza segundo Deus, que produz vida. Arrependimento tem a ver com a maneira como você reage ao pecado. Arrependimento é quando seu coração encolhe, fica apertado, porque você fez algo errado diante de Deus. Você pecou contra alguém, você pecou contra Deus. Então, quem está na jornada quer viver a jornada em santidade, quer viver a jornada fazendo a coisa certa. E o arrependimento estava presente na mensagem dos profetas do Antigo Testamento. O arrependimento estava presente na mensagem de Noé. O arrependimento estava presente na mensagem de João Batista. O arrependimento estava presente na mensagem de Jesus. O arrependimento estava presente na mensagem dos 12. O arrependimento estava presente na mensagem de Paulo. E o arrependimento deve estar presente na pregação da igreja hoje. Sem arrependimento não há conversão. Não há. Igrejas que não pregam arrependimento não produzem vida, não colocam as pessoas no caminho da perseverança de Cristo. Se eu chego até aqui e digo: olha, Deus vai abençoar a sua vida com prosperidade, você que está desempregado, Deus vai abrir portas de emprego para você, você que está encalhado, Deus vai te desencalhar, você que está doente, Deus vai curar você, você que está com problema aí, de repente com drogas, Deus vai libertar você desse problema, você que seus negócios estão em falência, Deus vai levantar você também. Isso não é evangelho. Não produz vida, não produz. Sabe o que produz? Um ninho de egoístas. Gente que quer Deus para se beneficiar aqui nesse mundo. A mensagem que produz vida, que coloca as pessoas na perseverança do caminho é: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A pregação de João Batista foi:
Mateus 3, 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e João dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João dizia: produzi frutos dignos de arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se não há arrependimento, não há perseverança. Se você não entendeu que é um pecador miserável, que precisa da graça do Senhor para lhe sustentar, se não entender isso, não há como desfrutar da conversão. Terceira evidência de alguém que está perseverando no caminho em Cristo. Vá montando o quebra-cabeça. Vou saber agora. A primeira qual é? Entendimento. Amém, aleluia, glória a Deus. A segunda, arrependimento. E a terceira, pastor, discipulado, doutrina bíblica, descoberta de dons e talentos, mudança de hábitos, transformação de caráter e de fazer discípulos. É a ordem de Jesus Cristo. E de fazer discípulos. Discípulo, a palavra remete-se à ideia de um aprendiz. Aprendiz. Alguém que aprende algo de alguém. E nós aprendemos o que de quem? Nós aprendemos o amor por meio do modelo maior, que é Jesus Cristo. Então veja, um aluno do Mestre Jesus está sempre disposto a aprender e a seguir os seus ensinamentos. Um aluno de Cristo está sempre disposto a aprender e a seguir os ensinamentos de Jesus. Não, pastor, eu não gosto da Bíblia. Não, pastor, é chato a escola dominical. Eu prefiro ficar em casa, jogando videogame ou assistindo televisão. Não, pastor, eu não tenho paixão pela palavra. Não, eu não sei muito sobre Jesus Cristo. Quantos anos você tem de fé? Eu tenho uns 20. Mas o que você sabe sobre Jesus? Eu não sei evangelizar, eu não sei o que dizer. Não, mas diga quem é Jesus, diga o que Jesus fez em sua vida, como você se relaciona com Ele, fale algo da palavra dEle. Veja como nós carecemos de discípulos de Jesus Cristo. Não, tudo bem, eu sou frequentador, sou membro da igreja. Tudo bem, você é membro da igreja, mas você é discípulo de Jesus? Não, o meu nome está lá no hall de membros da igreja, da instituição. Tudo bem, mas você está nos caminhos de Jesus, você está nos passos de Jesus? As pessoas veem você como um discípulo de Jesus? Ou você é daquele que ninguém sabe que você é? Cristão? Ei, vai ter uma confraternização, mas não diga para todo mundo não, viu? Eu sou crente. Aquela confraternização no final do ano, família. Aquela confraternização harmônica, né, nas famílias, né? Harmônica, não tem nenhuma discussão, não tem nenhum problema. Vocês estão rindo por quê? Alguns estão rindo. Não é sempre assim, né? A gente sabe. Mas e aí? As pessoas sabem que você é um aprendiz de Cristo? Percebem isso em você? Você é um cristão, um pequeno Cristo? Eu lembro agora de um culto fúnebre que eu fui chamado aqui em Mossoró há um bom tempo. E a mulher, ela faleceu uns 93 anos, 94 anos de idade, bem idosa, sabe? E houve o culto fúnebre e ela era uma cristã de muito tempo. Aí, muitas pessoas desconhecidas na igreja, a igreja muito cheia mesmo, sabe? Com os familiares dessa irmã. Aí eu fiz a seguinte pergunta: há alguém aqui que assim como a irmã, serve a Jesus Cristo, é evangélico? Aí uma pessoa levantou o dedo de maneira tímida, bem escondidinha assim, lá no final. Ah, sim, você é, que bom. Nós sabemos que Deus é quem opera, mas eu achei tão estranho essa ideia assim de uma família tão cheia. Eu vivi tanto tempo na igreja, mas quando eu olho para os meus, só eu de convertido na minha casa. Será que eu tenho iluminado? Será que eu tenho brilhado dentro do meu lar, minha família? Será que minha família me vê como um exemplo de alguém que teme a Deus? Será que quando
Vamos imaginar, será que quando eu estou em uma sala de aula e surge alguma coisa com relação a Cristo, a Jesus, será que as pessoas dizem, pergunta ao irmão fulano, ele é evangélico, ele é crente? Acontece isso com você? Não. Quando surgia alguma questão na sala de aula e envolvia Deus, envolvia o evangelho, envolvia a Bíblia, e alguém queria a resposta, e as pessoas procuravam uma referência. Quem é essa referência? Fulano de tal, ela é evangélica, ela sabe da Bíblia. Então, será que estamos imitando ao nosso mestre? Jesus disse que não é o discípulo mais do que seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Ou seja, quem está no caminho, quem está perseverando no caminho, ele entende, ele arrependeu-se para a conversão e ele se arrepende quando peca. E ele vivencia esse processo que nós chamamos de discipulado. A ideia de que a cada dia nós devemos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. E agora, quem está no caminho, ao longo dessa perseverança, sabe o que a perseverança vai gerar? Vai gerar maturidade. Maturidade. Quanto mais tempo de fé você tem, maiores expectativas se cria sobre o seu comportamento. Maturidade. E quando eu falo de maturidade, eu estou falando de influência sobre a vida dos outros. Estou falando sobre discernimento nas decisões pessoais, também aquelas que envolvem a igreja. Quando eu falo em maturidade, eu estou falando de testemunho público de excelência, excelência entre aspas, mas uma vida espiritual e moral digna de respeito. Quando eu estou falando de maturidade, ao longo da caminhada, da perseverança na jornada com Cristo, estou falando de você se tornar uma coluna espiritual da igreja, de você servir a Cristo em amor. Tudo isso tem a ver com perseverança. À medida que você persevera, à medida que você suporta as dificuldades da vida, resiste às tentações do pecado, você vai se fortalecendo. A sua musculatura espiritual vai ficando cada vez mais resistente. É esquisito alguém que passa muitos anos na fé, mas se comporta como se converteu ontem, como se aceitou Jesus ontem. Quanto tempo você tem? Não, 20 anos de fé. Eu tenho 20 anos de fé, pastor, mas eu tenho dúvida se eu sou salvo ou não. Como assim? Não, eu tenho 20 anos de fé, pastor, mas eu não sei falar de Jesus. Não, pastor, eu tenho 20 anos de fé, mas há 20 anos eu tomo os porres escondidos. Mas há 20 anos eu tenho alguns vícios escondidos. A perseverança, ela produz experiência. Não é assim que o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 5? É um texto que a gente gosta muito, Romanos capítulo 5, não está aqui no sermão, me veio agora na cabeça, eu vou ler para vocês, Romanos 5. Vejam, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Vamos lá. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. De acordo com esse texto, o que a perseverança produz? Experiência, maturidade. Não, pastor, mas olha, vou ser sincero, você pode conversar comigo e dizer, pastor, eu sou um crente em montanha-russa. Eu sou cheio de altos e baixos. Tem hora que eu estou voando, parece que vou ser glorificado. Leio a Bíblia, oro, participo das atividades da igreja, zelo pelas disciplinas espirituais, contribuo financeiramente. Eu quero servir. Mas tem hora, pastor, que Deus me livre.
eu não presto não. Aí é difícil crescer dessa forma. É difícil se manter firme na fé dessa forma. É difícil perseverar dessa forma. Maturidade é outra evidência de que alguém está perseverando no caminho. E claro, maturidade se ganha à medida do tempo, à medida da nossa relação com Deus, à medida do nosso serviço e, sobretudo, à medida do amor. A prova da maturidade, a evidência maior de alguém que está perseverando e que julga-se maduro, não é porque ele tem um curso de teologia, não é porque ele tem alguns versículos decorados na cabeça. A maturidade cristã, ela é evidenciada pelo amor. A maneira como você trata os outros, a maneira como você lida com os outros, como você se relaciona com os outros. Se existe algo que é horrível para a vida cristã, é você ter muito conhecimento e pouco amor. Tinha um grupo religioso que tinha isso. Tinha muito conhecimento, mas não tinha amor. Qual era o grupo? Os fariseus. Foi o grupo que Jesus mais censurou. Chamou de hipócritas, raça de víboras. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. É o amor. É o amor que evidencia que eu estou no caminho da perseverança, eu estou na jornada com Cristo. E amar implica em quê? Em perdoar, em ser manso, honesto, puro, fiel. Tudo isso implica no amor, está ali, alicerçado pelo amor, todas essas ações. Então veja, eu tenho evidências aqui, estou concluindo, eu tenho evidências aqui de alguém que está no caminho. Primeira evidência, entendimento. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, eu sei, eu conheço. Segunda evidência, arrependimento. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 7, 9 e 10, que o arrependimento, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Arrependimento, não soberba, não arrogância, arrependimento. Terceira evidência de que eu estou na jornada, de que eu estou perseverando na pessoa certa, de Jesus. Eu sou um discípulo. Eu amo a verdade de Deus. Eu sirvo as pessoas com meus dons e talentos. Eu vejo Deus transformando minha vida e meu caráter. E a outra evidência que eu falei hoje aqui, de que você está na jornada, perseverando na jornada, como santo do Senhor, a maturidade, a experiência espiritual, que ela ganha à medida do tempo, à medida de sua intimidade com Jesus Cristo. Para a gente concluir, uma última pergunta que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Pergunta que o apóstolo Paulo faz aos irmãos de Corinto. Vocês que gostam de estudar a Bíblia, vocês sabem que a igreja de Corinto era uma igreja muito espiritual, é verdade? De maneira nenhuma, era a igreja carnal. A carta mais dura que Paulo escreveu foi as cartas, 1 e 2 Coríntios. Os irmãos de Corinto eram trabalhosos, muito trabalhosos. E na segunda carta, Paulo faz a seguinte questão. A partir Paulo fundou, passou 2 anos e pouco lá em Corinto, ficou lá com Priscila, com Áquila, discipulou, preparou a igreja e foi continuar a missão. Ele estava em Éfeso e e foi falar a Paulo o que estava acontecendo lá em Corinto. A carnalidade, a soberba, a competição, a divisão, o partidarismo. Era uma bagunça, estava uma bagunça a igreja de Corinto. Paulo escreve a primeira carta, muito dura. Paulo na verdade, escreveu quatro cartas para Corinto. Aí 2 se perderam no caminho, porque Deus escolheu que fossem 2 que permanecessem. Aí lá no final, Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Preste atenção, é para você que é crente, essa pergunta. Ou para você que, não sei, depois dessa pregação, você diz, pastor, eu estou preocupado, porque esses critérios de perseverança me fazem duvidar. Mas vamos lá. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmos,
se vocês estão perseverando no caminho dos santos. Provai-vos a vós mesmos. Olha a pergunta, viu, enfermeiro? Olha a pergunta. Provai-vos a vós mesmas. A vós mesmos. Como assim? Eu dei alguns critérios para você provar a si mesmo. Eu dei 4 aqui. Outra pergunta que Paulo faz agora. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Olhe sua conduta, olhe sua maneira de ser, de agir, de falar, de pensar. Olhe para Jesus e pergunte se é possível ver o caráter de Jesus. Claro que nunca você vai ser igual a Cristo, mas os aspectos do caráter de Jesus em você. Veja. E Paulo ainda dá uma beliscada na consciência dos irmãos de Corinto. Se não é que já estáis reprovados. Paulo diz, analisem a vós mesmos. Mas Paulo, por que você está mandando eu pesar a minha vida? Porque vocês estão se comportando como pessoas que nunca conheceram o Evangelho. Porque vocês estão se comportando como pessoas que não têm entendimento. Porque vocês estão se comportando e não estão mostrando o arrependimento. Porque vocês estão agindo e ninguém vê vocês aprendendo de Cristo pelas atitudes que você evidencia na sociedade, na igreja. Porque eu não vejo maturidade em vocês. Vocês já têm mais de que Paulo, quando escreveu essa carta, a igreja de Corinto tinha no mínimo o quê? Com certeza mais de 3 anos. Então Paulo disse, olha, o que é que está acontecendo? Provai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Vejam se vocês são ou não aprovados por Deus. Não, mas eu só vou saber se serei ou não aprovado por Deus quando Jesus vir me julgar. Não, você pode olhar e analisar agora. Se você está na jornada, se você está realmente com Cristo. A perseverança, aqui do nosso tema, só faz sentido se você for uma pessoa que pertence a Cristo, que pertence a Deus. Se você não for separado, escolhido por Deus, você acha que você vai perseverar? Amanhã nós vamos ver.